Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Bem, tô indo pra casa da Gabi, né? E agora eu vou atravessar aqui. E hoje a gente vai aprender divisão. E aí, me falem como é que vocês ensinam divisão para as crianças, hein? Depois eu explico um pouquinho mais sobre isso, tá? Então, certo, pessoal, eu falei para vocês que eu ia falar um pouquinho sobre como a gente ensina divisão para os alunos, né? Então, eu estou aqui com algumas tampinhas de garrafa e a gente vai começar, primeiramente, explicando para a criança o que é uma unidade e depois o que é 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades, 5 unidades, 6 unidades, 7 unidades, 8 unidades, 9 unidades e, então, por fim, uma dezena. Então, uma dezena são 10 unidades. Aqui a gente pode usar com uma tampinha que é um pouquinho maior. Se você pegar assim, você vai ver aqui na lateral que ela é um pouquinho maior, tanto que a outra cabe dentro, né? Certo, então aqui a gente tem uma dezena, né? Então, é diferente de uma unidade. E explicando isso para a criança, a gente pode falar, olha, então a gente tem 2 dezenas, 3 dezenas, 4 dezenas, né? Que significa 10 pecinhas dessa. E a criança vai entendendo sobre o que é unidade e o que é dezena. Depois a gente vai falar sobre multiplicação. Não, depois a gente vai falar sobre a adição. Então, eu tenho uma unidade e outra unidade. Então, quantas unidades eu tenho aqui? 2. Então, 1 mais 1 é igual a 2. Eu tenho 2 unidades mais uma unidade. Então, 2 mais 1 é igual a 3. E isso faz com que a criança vá visualizando e entendendo e assimilando o conteúdo de adição. A mesma coisa com subtração. Então, eu tenho 3 unidades. Se eu tirar uma, quantas unidades vão ficar? Se eu tirar 2, quantas unidades vão ficar? E a criança vai assimilando isso. Depois, a gente passa tudo isso pro caderno, né? Fazendo atividades mesmo de memorização. Aí, a gente vai trabalhar a multiplicação. Então, eu tenho 5. Então, trabalhando com a multiplicação, então eu tenho 5 vezes 2. O que significa que é 5 vezes 2? É que eu vou ter 5 duas vezes. Então, se eu vou ter 5 duas vezes, quantas unidades eu vou ter? Então, eu tenho 5 uma vez e tenho 5 duas vezes. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 5 vezes 2 é igual a 10, que seria uma dezena. E aí, você vai simplificando isso com todas as formas, né? Mas agora eu quero dividir. Então, vamos dividir. Então, eu tenho 10 dividido por 2, certo? É interessante que para ensinar a divisão, a criança já consiga entender os conceitos básicos da multiplicação, porque aí ela consegue ir aumentando a sua dificuldade. À primeira vista, a gente sempre vai trabalhar com dezenas, né? Jogos de dezenas na multiplicação, depois a gente começa com números inteiros, né? Ou seja, não vai sobrar resto, e aí depois a gente explica o que seria o resto. Então, aqui a gente tem um número inteiro. Então, a gente tem 10 dividido por 2, que é a mesma coisa que 5 vezes 2, né? Então, 10 dividido por 2 é 2 grupos de 5. Pronto. Então, 10 dividido por 2, 5. Certo? Mas eu tenho 10 dividido não mais por 2, mas dividido por 5. Então, vamos lá. Eu tenho 10 dividido por 5.
Então, eu tenho que pegar e fazer 5 bloquinhos de unidades. Então, eu tenho 2, 4, 6, 8, 10. Cada bloquinho de unidade tem 2 unidades. Então, 10, que seria o todo dividido por 5, dá 2, certo? E aí você vai contextualizando. É importante que você contextualize com objetos que a criança possa pegar, que ela possa dividir. Pode ser feijão, pode ser tampinhas de garrafa. Eu uso tampinhas porque é mais barato. Pode ser doce, pode ser frutas, pode ser qualquer coisa que ela consiga dividir e tocar, que ela consiga fazer as contas tocando. Outra coisa muito importante, gente, é o seguinte: a criança precisa saber a diferença entre a soma, a subtração, a multiplicação e aí sim a divisão, certo? Se a criança não souber a diferença desses sinais, ela não vai conseguir identificar o que é o que. Então, a gente começa pela soma, que é mais fácil, depois a subtração, que também é bem mais fácil, passa para a multiplicação, que tem um pouco mais de complexidade, e por fim a gente ensina a divisão. A gente não pode começar ensinando divisão para essa criança, porque começa a complicar a vida dela. Ela ainda não sabe contar, ela não sabe o que é unidade, ela não sabe o que é uma dezena, ela não sabe o que é uma centena. E aí isso faz com que ela fique perdida, tá? Então tem um caminho lógico para facilitar essa criança, tá? O caminho é soma, subtração, multiplicação e divisão, ok? Muito bem, dica para você que é pai, você que é mãe, você que é professor, né? O que eu faço, gente? Material concreto, por exemplo, aquelas pecinhas de Montessori, eu vou colocar uma foto aqui. Então, só uma ressalva, gente. Material concreto é todo material que a criança pode pegar com as mãos. Esse daqui é o material dourado que foi criado por Maria Montessori para trabalhar com as dezenas, as centenas, as unidades e tudo mais, tá? Esse material normalmente é muito caro e as crianças perdem com muita facilidade, né? Então, se a gente pode substituir eles por objetos do dia a dia, por objetos que a gente consegue pegar e encontrar na rua com mais facilidade, melhor ainda. Então, aqui eu uso as tampinhas de garrafa para isso, né? Aí a tampinha normal da garrafa PET, essa daqui, por exemplo, é de Coca-Cola, né? Ela representa uma unidade. Então, eu tenho 100 tampinhas dessa, porque são 100 unidades. Aí, eu tenho uma tampinha que é maior. Essa daqui era de um pote desses de suquinho assim, né? Essa daqui, tanto que eu acho que é do mesmo tamanho, só muda o modelo, né? Mas ela é desses suquinhos assim. E o que é legal? Essa daqui consegue encaixar aqui dentro. Tá vendo? Ela se encaixa. Ou seja, a dezena é maior do que a unidade. E a gente consegue exemplificar isso para o aluno. Depois, eu tenho essas daqui, que é de garrafa, tipo essas garrafas da Gatorade, né? Essas daqui. Então, eu tenho essa daqui que é maior. Ela faz com que a outra também se encaixe, né? Então, a outra se encaixa nela. Não, nem toda se encaixa bem, gente, mas se encaixa nela, ou seja, é maior, né? Isso ajuda a criança a identificar que a centena é maior do que a dezena. E aí, eu tenho essa daqui que é a tampinha do amaciante, né? Essa daqui, a outra se encaixa até completamente, que é a do milhar, né? Então, quando a gente chega em 1000, e aí a outra tampinha se encaixa completamente. E o que é mais legal, nessa de 1000, todas as outras se encaixam nela, né? Ela consegue ocupar todas as outras. E a criança, a partir da visibilidade, de visualizar, consegue entender que 1000 é maior do que 100, que é maior do que 10, que é maior do que 1, certo?
Certo, pessoal, vamos continuar falando sobre o deserto, né? Então a gente fala sobre o deserto na Bíblia, quando o povo de Israel passa um período no deserto. Lá começa em Êxodo 15, que Deus liberta eles dos egípcios, eita! Deus liberta o povo de Israel do Egito, e aí eles vão pro deserto. E o deserto lá, gente, é uma coisa assim muito pequena. Se a gente for ver no Google Maps, por exemplo, é 6 dias de caminhada, mas o povo fica por 40 anos. O que isso tem a ver, então, com a minha campanha do silêncio? Sabe por que o povo ficou 40 anos no deserto? Por reclamar, por murmurar. Então, a Deus ensina aqui, nessa campanha do silêncio, né, nessa passagem que vai de Êxodo a Levítico e continua para frente, que Deus vai falar do tabernáculo, vai falar das regras e tudo mais. Essa passagem mostra pra gente que reclamar atrasa a nossa vida, que reclamar não agrada a Deus. E reclamar também é a gente não saber fechar a boca, não saber ficar quieto, não saber agradecer, né? A pessoa que reclama, ela não sabe agradecer.